pessoal, olá Pitico. Olá Rose, olá pessoal. Se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem para nos ajudar a levar para o maior número de pessoas. E hoje, Pitico, Sim. aqui no nosso Longevidades, eu estou trazendo uma pergunta, sabe? Sim. Uma questão que um familiar de uma paciente trouxe. Sim. E é uma situação bastante delicada, você vai nos ajudar a compreender isso. Vamos trabalhar juntos, vamos bater um papo. Olha a pergunta. Sim. Preciso colocar minha mãe de 90 anos em um lar. Ela é lúcida, mas não pode mais ficar sozinha. Estou mal por abandoná-la. O que eu faço? Pois é uma situação muito comum, muito frequente no nosso dia a dia. Enquanto eu, você trabalhamos, e outros colegas, né, com pessoas idosas, a questão da institucionalização da pessoa idosa. E aí, na questão dele, certamente é um familiar, é um filho, né, vem a culpa, porque a relação é muito próxima, é muito genuína, é filho para a mãe. Então, será que é mesmo culpa, dependendo da situação? Vamos colocar nesse caso, nas condições que ele apresentou, da idade da mãe, fragilidade física, emocional, dentro do contexto dessa família, em não tendo, por exemplo, disponibilidade de outros familiares, filhos ou filhas, ou se é também ele o único cuidador da mãe, né? Não seria mais conveniente, no sentido até do conforto dele e da senhora, mãe dele, de 95 anos, essa institucionalização? Tem a culpa. Pois é, essa culpa que a gente precisa trabalhar. Dependendo da situação, não é culpa. Eu sei e reconheço até em mim esse sentimento, porque também eu tenho essa vivência com os meus familiares, já falei aqui em outros videocasts, não é uma situação fácil, mas a gente tem que reconhecer os nossos limites. A gente não é Deus, a gente não tem poderes nenhum, inclusive, de evitar a morte de uma pessoa, a finitude de um ente querido, de uma mãe, de um pai, a minha, a nossa, a sua própria morte, né, Rosa? Sim. Então a gente tem que trabalhar em nós as nossas limitações, as nossas contingências humanas. E porque a gente também, às vezes, movido de muitas fantasias, de que a gente tem essa capacidade de, só por desejar, evitar o sofrimento, evitar a progressão de uma doença incurável, degenerativa, que a gente sabe que existe, né? Demência do tipo de Alzheimer, outros tipos de demência e outras complicações de saúde, os variados tipos de câncer, né? Que infelizmente a gente sofre. Mas assim, é preciso que a gente se trabalhe emocionalmente. Eu até sugiro, sabe, Rosa, no caso desse filho, por exemplo, um atendimento psicoterapêutico, né? Um profissional que possa aplacar um pouco essa ansiedade, esse sentimento de culpa que é tão comum nessa relação, para que isso possa ser feito da melhor maneira possível. E certamente as instituições de longa permanência, né, as denominações antigas que a gente tinha de abrigo, de asilo, de hospital geriátrico, de clínica geriátrica, hoje elas estão passando por um processo de revitalização, né, até de fiscalização do cumprimento de legislação específica, de vigilância sanitária, né, dos organismos que trabalham na defesa e proteção do direito da pessoa idosa. Então, essas instituições, de um modo geral, e aqui em Juiz de Fora eu posso falar porque eu tenho essa vivência já de algum tempo, são muito bem direcionadas, dirigidas e equipadas suficientemente para continuar a promover esse bem-estar, essa segurança, que às vezes o familiar também acha que só ele que sabe cuidar. Ah, não, minha mãe vai ficar sob o cuidado de pessoas que eu não conheço. Será que vai dar o remédio na hora certa? Será que não vai negligenciar? Será que não vai fazer nenhum tipo de violência contra minha mãe? Isso tudo são fantasias. Existe uma preocupação, né, Pitico? Na verdade, acho que só sem querer Fica à vontade, não, que é isso. Acho que isso é muito comum, sim. Aquele familiar que cuida já, às vezes, há muitos anos, ou às vezes há nem tanto tempo, mas que sabe, né, de toda a necessidade dessa pessoa idosa e fica com essa sensação assim, mas será que vai ser bem cuidado aonde eu preciso colocar? Sim, né, que você acabou de colocar. Então tem várias questões aí
que precisam ser também pensadas, né? Rose, e a própria instituição também hoje, ela já faz um trabalho, uma comunicação direta, uma participação na hora que a pessoa familiar, o cuidador quiser, para passar informação, para periodicamente ver o familiar, ver a mãe, ver o pai. Então, assim, não é aquela ideia assim de exilar a pessoa idosa do contexto familiar, se de fato ela tem um vínculo familiar, um contexto. Pelo contrário, o que a gente observa, o que eu observo é que cada vez mais essa continuidade do vínculo familiar da pessoa idosa com a sua constituição familiar na ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, melhor é para esse cuidado, para essa qualificação de cuidado. Então há muitas fantasias do cuidador, no meu caso, no caso que você traz, de achar que estou abandonando a minha mãe ao colocá-la numa instituição de longa permanência, e às vezes, eu acho que sim, as instituições são vistas ainda com olhares tortos da família e da sociedade. Ah, não, se eu colocar minha mãe num abrigo, numa instituição, ela vai estar abandonada, vai ser mal cuidada, ela vai passar fome, ou que vão pensar de mim. Ou que vão pensar de mim. Porque também existe uma preocupação, né? Às vezes é uma situação real, é uma necessidade, e o familiar fica pensando assim, o que a família vai falar de mim? O que o restante do pessoal vai pensar? O que meus amigos vão achar? Vai ser julgado. Não é? Mas se você percebe que você não tem condições, porque cuidar, a gente sabe, por experiência própria, que a gente tem um limite, porque o cuidado varia ao longo da progressão de uma doença, por exemplo, do tipo de demência de Alzheimer, chega num ponto, e a gente vivenciou esse processo dentro de casa, que você não tem mais recursos. É estressante, é difícil, é complicado. Então, se você transfere, vamos dizer assim, terceiriza esse cuidado para profissionais que estão habilitados, que são já do seu dia a dia, da sua agenda, esse trabalho, dá mais tranquilidade. E eu acho que não tem que ter culpa. Dependendo do caso, é necessário, é fundamental. As instituições de longa permanência precisam de mais apoio governamental, da sociedade, de tirar essa visão distorcida que a gente tem de que é um lugar de abandono, que é um lugar de não cuidar. Pelo contrário, quantas pessoas idosas com condições financeiras optam livremente para ficar numa instituição? Às vezes se sente melhor institucionalizada do que aparentemente no contato físico com a família, que não existe às vezes. Porque, infelizmente, pegando o gancho da sua fala, às vezes o abandono é dentro de casa. Exatamente, está exilado dentro de casa. Então acho que a gente pode deixar uma dica aqui, né, Pitico, para ter essa consciência mesmo de avaliar se de fato em casa está valendo a pena, se essa pessoa está conseguindo receber todos os cuidados. Não está, como nesse caso que eu trouxe, Sim. Não é abandono institucionalizado. Não é abandono. Abandono seria, gente, colocar essa pessoa num lar e nunca mais aparecer. Aí sim, né, Pitico? É verdade, com Porque certeza. Institucionalizar o familiar, você pode ir toda semana, você pode ir 2 vezes por semana, como você colocou, né, Pitico? Os lares são abertos. Claro. Esses residenciais que hoje estão mais chamados, tratados como residenciais, eles estão abertos à visitação. Claro que tem regra, tem horário, enfim. Mas você pode ver o seu familiar, né, a qualquer momento. Então, não fazer isso seria, de fato, uma forma de abandono. Porque, repetindo, gente, se tem um vínculo familiar, se existe um apoio familiar, esse apoio tem que ser preservado. Agora, há casos de abandono, Rose? Porque também aí já é um abandono que vem ser construído lá de trás. Aí a pessoa idosa não tem ninguém por ela. Aí, ou às vezes até tem, mas não tem um afeto, não tem uma presença amorosa, não tem um contato afetivo. Existe um abandono? Existe, mas não necessariamente todo e qualquer tipo de relação familiar do cuidador familiar com a pessoa idosa significa um abandono ao colocá-la numa instituição de longa permanência. Acho que é isso, né, Rose? É isso sim. O assunto é muito interessante, então deixa aí a sua opinião, curta esse vídeo, compartilhe. Aqui nós estamos no @videocast Longevidade. Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo encontro. Muito obrigada e até lá.